Bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. John Arias, o meio atacante colombiano, está sendo sim disputado por 3 clubes brasileiros. Fluminense, Palmeiras e Flamengo estão bastante atentos a toda a dificuldade de Arias com a camisa do Wolverhampton. Ele se mudou na metade desse ano para o clube inglês e por lá nada deu certo. Até aqui, 12 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. Para piorar, o Arias ainda virou reserva. Ele saiu no intervalo da derrota para o Fulham por 3-0 contra o Chelsea na última rodada antes da data FIFA, nem sequer saiu do banco de reservas. Para piorar, o time dele, o Wolverhampton, é lanterna do campeonato inglês. 2 pontos conquistados depois de 11 rodadas. E está muito claro que o Wolverhampton será rebaixado ao fim dessa temporada. E é por conta desse rebaixamento que os clubes brasileiros já começaram a disputa para contar com o retorno do atleta. Vale a lembrança de que o Fluminense tem a prioridade na recompra do jogador, ou seja, se o Flu igualar qualquer oferta de times brasileiros, é para o Fluminense que o Arias voltará. Só queria registrar que o Arias ainda pretende continuar no futebol europeu por mais algum tempo. Quando ele deixa o Fluminense para jogar no Wolverhampton, ele aceita ganhar menos na Inglaterra do que ganhava nas Laranjeiras pelo sonho de jogar no exterior, mais especificamente no futebol inglês. A julgar pela fase atual, a passagem dele pelo Wolverhampton deve ser curta. Talvez no máximo até junho do ano que vem, mas o Arias vai dar preferência a clubes do exterior. E já dá para contar que o Galatasaray da Turquia é um dos interessados na contratação do meio atacante de 28 anos de idade, que enquanto jogava pelo Fluminense deixava excelente impressão. O Flamengo namorava o Arias ainda quando ele jogava no próprio Fluminense. Já o Palmeiras vê a possibilidade da contratação do Arias como um grande negócio, mas qualquer movimentação envolvendo o Arias vai acontecer apenas a partir da metade do ano que vem. Assim que tiver qualquer novidade, volto para contar para vocês. Não esqueçam de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau! E Everton Guimarães, Andréas Pereira e também Alan, que estavam suspensos, estarão disponíveis pro Abel Ferreira hoje. E fizeram falta em Renata. Nossa Senhora! O Andréas Pereira, que costura o jogo pelo meio campo, fez falta demais, demais. Com essa formação, e o Alan também, né? O Alan também entra e decide. Não estava lá contra o Santos, por exemplo. Então fizeram muita falta. Ver essa base, né, não extremamente completa, mas ver essa base já mais reforçada, Renata, acho que ficou muito ruim para o Vitória. O Palmeiras tem que focar no dele, é ganhar os jogos e secar. O Flamengo tem confrontos importantes também, tem Fla-Flu, só para se ter uma ideia, né? Então, depositar as esperanças naquela secada, o Flamengo também seca de lá, o Cruzeiro seca os dois, e aproveitando a teoria do Capelantes, quem deve ser o campeão brasileiro é o Cruzeiro, que ganhou todos do G6. Aliás, que não perdeu pontos para times do G6. Então, sendo assim, o Cruzeiro seria, na ideia do Capelantes, na teoria do Capelantes, o Cruzeiro teria que ser o campeão brasileiro, né? Aí alguém vai dizer, mas se ele fala, mas na teoria do Capelantes é isso. Palmeiras ganha o jogo do Vitória, Renata, pode escrever aí, ganha o jogo e ganha bem, 3-0. É assim, ó, você pensa na rodada de hoje, a mais importante sempre é aquela que você vai disputar, não é? Mas tem que pensar na reta final, nas próximas. E aí, a gente separou os pendurados de Flamengo e Palmeiras. Ai, mamãe. Olha que interessante. Caraca. Pendurados, ou seja, 2 amarelos na conta. O Everton, Gustavo Gomes, Bruno Fux, Caraca. Murilo, O time inteiro. Piquerez, Lucas Evangelista, Facundo Torres, Flaco Lopes e Vitor Castanheira. Cadê o Abel? Sumiu. Então. Bom, volto tudo outra vez. Abel já é vermelho, já, direto. Flamengo, Danilo, Léo Pereira, Everton Araújo, Pulgar, Alan, Saul, Jorginho e Luiz Araújo. Tem que cuidar, hein? Porque a indisciplina pode... Ou o Palmeiras desfalcado contra o Santos, o que aconteceu. Nossa, E não é só isso, né? Semana que vem é a semana pré-Libertadores. Então o foco muda também. A gente tá falando do jogo-chave do Palmeiras ser contra o Vitória agora. Porque, cara, se deixar mais pra frente, você tem um envolvimento emocional muito grande. Você tem a viagem pra Lima já no meio da semana. Já tem cara se poupando, você quer dizer? Não, é que o foco, cara, é difícil mesmo, né? Então, a final de Libertadores no final de semana. Tirando isso aí, marcaram o julgamento já, né, do Gomes, do Piquerez, que foi a expulsão diante do Flamengo.
Marcaram o Tigrinho. julgamento já? Marcaram, você já tá Tigrinho já chorando. foi julgado, o Pra Tigrinho. você ver como que são as coisas. Mas o Vitor Roque já fizeram um acordo, né? com o Já, tribunal. Ah, fizeram um acordo? Ah, como assim fizeram um acordo? Um Como acordo. assim? Que é isso? Não foi aí, expulso? ó. Ele não foi expulso pra ser acordo? Que julgado? é isso aí? Sabe o que eu achei correta a decisão? Eu Porque também. a gente falou aqui, Eu não te perguntei é uma nada. questão educativa, mas o perguntei. público merece saber. É uma questão educativa mais do que você tirar o cara de alguns jogos por conta de uma postagem na rede social dele. Se ele entendeu, Vem cá. beleza, segue Só o jogo. faltava tirar o Vitor Roque Né? e deixar impune aí com as Bruno brechas do Bruno Henrique, Henrique. Isso aí, exato, fecha o futebol brasileiro e vamos embora pra casa. É, mas ele mexeu com a fauna e a flora, hein? O que também é É verdade. As conversas. E se o Ibama entra, aí ele tá lascado. A sorte dele. Então é o seguinte, do nada, né, Vai, gente? Renata, vamos toca. Bom, próximos jogos de Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Vitória, hoje no Allianz Parque, 11 anos de vida do Allianz Parque. Na sequência, Fluminense. Depois, Grêmio Ó, fora. pré-viagem pra Lima. Poupa todo mundo, Abel. Reservaço, pré-viagem pra Lima. Precisa nada. Atlético Mineiro fora e Ceará fora. Olha só, essa é a tabela do Palmeiras. A gente estava fazendo as contas aqui dos convocados do Palmeiras, do Flamengo, quem volta, quem consegue jogar. O Palmeiras está na mesma conta, hein? Está na mesma conta, inclusive tem um tempo até mais apertado para esses caras voltarem a entrar em campo, porque enfrenta o Vitória antes, 7h30 da noite. Então quem estava no voo aí teve até menos tempo de descanso. Flávio Latif chegando com a gente. Tudo bem, Latif, meu amigo? Boa tarde para você. Estamos aqui, né, fazendo os cálculos, quem joga, quem não joga. Gomes titular, Gomes já tinha sido liberado da seleção paraguaia, né, num acordo com o técnico Gustavo Alfaro. Deu essa colher de chá aí pro Palmeiras, então imagino um Gomes titular. Mas quem mais, hein? Piquerez está de volta, fica no banco. Conta pra gente as novidades do Verdão para esse jogo. Onde você tá que não tá aqui? Onde você tá? E aí, Lu, PVC, Musset, pessoal que tá acompanhando a gente. Pois é, eu não tô aí porque hoje tem Palmeiras e Vitória aqui no Allianz Parque, então você vai pro Allianz Parque. Eu partir também logo vou. menos, né? A gente se encontra lá, meu amigo. Estarei lá, te dou um abraço. E enquanto o Flaco, né, já retornou, Palmeiras, ele tem um cenário um pouco pior em relação aos outros atletas que foram convocados, né? O Piquerez, por exemplo, que é um pilar dessa equipe, jogou os 90 minutos no primeiro amistoso na data FIFA, né? E aí atuou mais uma vez no jogo de ontem. O Facundo e o Emiliano jogaram menos, mas eles não são uma prioridade, né, nessa escalação do Palmeiras. E o Gustavo Gomes, como você citou, Lu, ele jogou os 90 minutos no primeiro jogo e ontem não foi utilizado. O Sousa, em contrapartida, jogou 68. E se a gente tem como mostra o que o Abel fez contra o Santos, onde o Flaco só jogou 10 minutos com a Argentina no amistoso contra a Angola, e ele optou pelo Flaco no banco. Então, esses atletas que disputaram mais minutos, né, a gente viu o Vitor Roque também, 45 minutos com a seleção brasileira, devem começar no banco. Uma novidade que deve aparecer entre os titulares hoje é o Andreas Pereira, né, que cumpriu suspensão contra o Santos, e o Abel reclamou muito sobre o motor do time do Palmeiras, que é esse meio-campo, que ele mesmo disse que é uma dinâmica muito importante para esse time, e uma opção que pode surgir é o Alan também, né, que ele também cumpriu suspensão, o destaque do jogo contra a LDU, que ainda não conseguiu repetir aquela grande atuação, né? Ele jogou contra o Mirassol, não foi bem, depois cumpriu suspensão, então fica a expectativa também por essas novidades no time. E o Vitor Roque, viu, Lu, ele também pode aparecer no time, porque o Palmeiras fez a avaliação com os atletas e a informação que eu tenho é que o Vitor Roque, ele quer participar desse jogo porque sabe que é um jogo muito importante. E o Flamengo, de adversário direto do Palmeiras nessa briga, tem um clássico pela frente e pode sofrer o que o Palmeiras sofreu na rodada passada, né? Que foi perdendo como visitante na Vila Belmiro. Olha só, hein? Vitor Roque que atuou por 45 minutos ontem com a seleção brasileira contra a Tunísia na França. Voltou no avião da Leila e agora tá aí, fominha, quer jogar, quer ajudar o time. Vamos dar uma olhada nessa minutagem? Latif falou um pouquinho, mas para a gente visualizar melhor o quanto esses jogadores entraram em campo, estiveram em campo. O Vitor Roque, 45 minutos pela seleção brasileira contra a Tunísia, nesse jogo de ontem. Contra a Senegal, ele não jogou.
Flaco Lopes, pela Argentina, no primeiro jogo, tinha jogado por 5 minutos, voltou, jogou, então esse aí tá tudo certo com ele. O Gomes, né, que foi liberado do jogo pela seleção paraguaia, tinha jogado 90 minutos na primeira partida contra os Estados Unidos. E o Sousa jogou 29 minutos contra o México, mais 68 minutos contra os Estados Unidos. Então o Sousa é um jogador aí que está um pouco mais desgastado. Seleção uruguaia, alguns atletas em campo. Piquerez, 90 minutos contra o México e 45 contra os Estados Unidos. E o M. Martínez, 90 minutos contra o México, 23 contra a seleção norte-americana. E o Facundo Torres, 45 minutos contra o México, 18 minutos contra os Estados Unidos. Dito isso, vamos montar um campinho, PVC? Pegando todas essas informações, quem dá, quem não dá para entrar em campo? A gente tem aqui, ó, não sei se vai coincidir com o do Latifi, estou tentando verificar aqui, ó. Carlos Miguel no gol, Kelvin Fuchs, Gomes, Jefté, Aníbal e Andréas, Maurício Veiga, Felipe Anderson e Flaco Lopes. Eu acho que o Vitor Roque pode jogar o segundo tempo. Acho que o que o Latifi está dizendo, porque o jogo pode ficar complicado, o Vitor Roque entrar e deixar Como o jogo foi o fácil. caso? Quer dizer, o jogo não estava complicado, né? O que o Flaco voltou, mas acabou entrando em campo, né? Depois de atuar por 5 minutos. Agora, cara, o que é mais complicado? A gente começou o programa dizendo que o Flamengo perdeu o Pedro por lesão muscular para a final da Libertadores. O Vitor Roque pode ser muito importante para desencalacrar um jogo difícil contra o Vitória no segundo tempo. Mas se o jogo estiver fácil, você coloca o Vitor Roque para quê? E aí você corre o risco de perder por uma lesão muscular para a final da Libertadores e para os outros jogos. É muito melhor você tentar ganhar o jogo contra o Vitória, que está na zona de rebaixamento. É simples ganhar do Vitória na zona de rebaixamento? Não. O Vitória no ano passado estava na zona de rebaixamento, veio no Allianz Parque e ganhou 2-0 do Palmeiras. Então não é porque estava na zona de rebaixamento que não pode ganhar do Palmeiras aqui. Claro que pode, no Allianz Parque. Claro que pode ganhar. Mas se um jogo tiver... Se você faz 2-0 de cara, põe o Vitor Roque para quê? Para correr o risco de ter uma lesão? Não é o caso. E ele jogou o segundo tempo inteiro ontem, Luísa. E ainda viajou, né? Ainda viajou. É. Ô, Latifi, é claro, né? O Palmeiras ele tem um grande elenco, mas é claro que as peças, quando entram, elas não substituem à altura quem é titular, né? Tem uma disparidade aí técnica entre banco e titularidade. Quem que preocupa mais, o Abel? Seria ali, de fato, por esse lado esquerdo com o Jefté? Na zaga, não que se tem a volta do Gomes, mas é no meio de campo? É a ausência de um Vitor Roque, aí você opta com Maurício e Felipe Anderson? Qual é, assim, a dor de cabeça maior do Abel nesse momento para montar o time? No jogo contra o Santos, o Palmeiras mostrou essa deficiência no lado esquerdo, né? E o Musetti falou muito bem. O Jefté não foi bem, ainda falhou no gol. O Mikael também não passou muita confiança. Então, nesse setor, é claro que o Abel tem que trabalhar mais, mas a volta do Gomes é muito significativa, né? O Abel vê o Gomes como fundamental nesse time, um líder que ajuda os companheiros dentro de campo. E o ataque também foi um problema, né? O Bruno Rodrigues não conseguiu dar sequência em nenhuma jogada no primeiro tempo, mesmo com o Palmeiras atuando muito mal. O Maurício também teve uma oportunidade no início do jogo que poderia ter tocado a bola para o lado e preferiu arriscar um chute em cima do brasão. Então, essas duas dinâmicas podem fazer diferença, né? Porque uma coisa é você jogar com o Bruno Rodrigues e outra é com o Vitor Roque, né? Porque a fase do Vitor Roque ela é muito boa. Ontem ele entrou no jogo da seleção, sofreu pênalti, então é alguém que causa problema para a defesa. E a posição do Maurício pode ser a posição do Alan, né? Onde o Alan entraria também ali pela direita, que ele já atuou também. Então, por isso que, segundo as minhas informações, né, o Danilo gosta de brincar muito com isso, essas mudanças podem acontecer nesse time do Palmeiras hoje contra o Vitória. E é um jogo muito importante, né? Porque o Palmeiras joga antes do Flamengo, então você vencendo coloca uma pressão no seu adversário. E a torcida do Palmeiras hoje promete mais uma grande festa no Allianz Parque, né? Ontem a gente falou sobre o grande desempenho do Palmeiras jogando em casa, uma sequência muito positiva. E hoje, mesmo com um horário um pouco difícil, né? Para quem trabalha e vai direto, a maioria dos ingressos vendidos para o jogo de hoje.
Fala galera, seja bem-vindo ao canal do Palmeiras, um novo canal onde traz notícia todos os dias, de domingo a domingo. Um canal novo feito para vocês, seja bem-vindo. Já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para vocês serem avisados toda vez que sai uma notícia do Palmeiras, tá bom? Hoje tem Palmeiras e Vitória às 7 horas, não se esqueçam, vamos junto para cima deles. Quem puder deixar o like aí, tá bom? Vai dar uma força demais pro canal, então deixa o like aí, ajuda a gente aí, tá bom? Para quem puder também compartilhar o vídeo com os amigos, isso também ajuda demais o canal a crescer, tá? Sejam bem-vindos aos novos inscritos, muito obrigado pelo carinho, vocês são muito importantes, com vocês o canal vai ficar gigante, eu agradeço muito, muito obrigado. Vou ficar por aqui, valeu galera, até a próxima, fui!